última webinar do mês de outubro. A gente também vai contar com o sorteio que vai ser ao vivo, então. Então, já vamos iniciar. Hoje o nosso webinar está trazendo aí o nosso treinamento de grupos. Perfeito. A gente vai falar, então, um pouquinho disso, do treinamento de grupo, e vou trazer uma novidade aí que talvez muita gente não conheça. O que rolou, então, neste mês de outubro, pessoal? No começo do mês, a gente trouxe as novidades que foram lançadas dentro da DeskB. Então, a gente teve a reserva de itens, a gente teve a nossa gestão de salas. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem a nossa página no YouTube, as nossas webinars se encontram lá. A Jaque vai colocar o canal aí para vocês e depois eu deixo também disponível para quem quiser pegar o QR Code. Opa, parou a minha transmissão aqui, deixa eu retornar. Aí a gente daí compartilha aí com vocês o link para que vocês possam, então, conhecer um pouquinho dessas duas novidades. Na semana passada a gente falou e revisou aí o módulo de chamados e o SLA. Também teve novidade, teve ferramenta nova dentro desse módulo, e hoje a gente vai reforçar aqui questões de configuração de grupos, e a gente também tem uma novidade aí que pouca gente conhece, que é a respeito da setorização. Então, pessoal, apresentar a nossa equipe hoje. Conosco a gente tem a Jaque, nossa head de expansão aí. Bom dia, Jaque, dá um oi para o pessoal. Bom dia, Ti. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês, mais uma semana. Aproveitem o webinar. Não esqueçam de preencher a nossa enquete para vocês concorrerem a prêmios muito legais no final. Perfeito. A gente também tem participando conosco o nosso querido Zamir, da área de vendas. Então, quem não passou, ou algum momento alguém já passou com o Zamir, seja bem-vindo, Zamir. Obrigado, Tia. Olá, pessoal. Bom dia. E a gente tem também conosco a nossa equipe aqui de marketing. Então, a gente tem a Carol e provavelmente vamos ter a Silmara também, que vão estar aí, né, levando para vocês um pouquinho mais nas nossas redes sobre a webinar de hoje. Então, pessoal, focando hoje, a gente vai falar da nossa área de mapeamento. Então, vamos mostrar, vamos reforçar o que vocês têm de ferramenta dentro do mapeamento. Vamos falar da setorização, e quando eu falo a setorização aqui, agora dentro dos setores vocês podem escolher a cor que vocês vão definir para cada setor que vocês associam, e é claro, vamos reforçar aqui, pessoal, a regra de grupo, as suas funcionalidades, regras espaciais e regras temporais. Antes da gente iniciar, pessoal, vamos falar um pouquinho. Então, é hoje que ocorre o primeiro sorteio para o mês de outubro. No começo do mês, a gente começou a campanha aí para as webinars de outubro e novembro. A gente vai ter aí sorteio para quem participar da webinar, e quem também participa da nossa enquete está concorrendo em dobro. Então, para todo mundo que esteve presente conosco neste mês de outubro, hoje, ao final do mês, a gente vai estar, né, sorteando. Então, no final aqui do nosso treinamento de grupos, a gente vai junto com você sortear quem foram os premiados aí deste mês. Então, o sorteio vai contar com 2 prêmios, a gente vai ter 2 participações, dois sorteados, então, e aí vocês vão poder escolher. Então, os prêmios, pessoal, são 6 meses gratuitos, então vocês podem escolher aí um módulo, ou, é claro, um kit surpresa da DeskB aí, que vocês vão contar com camisa, mochila, caderno e caneca exclusiva. Então, para quem ainda está entrando, a Jaque vai estar incluindo o nome de vocês, pessoal, dentro aí da nossa webinar, e, é claro, não deixem também de preencher ali a nossa enquete. Seguindo, pessoal, vamos então compartilhar aí com vocês e vamos dar início, vamos falar sobre o nosso mapeamento. Então, a área de mapeamento, ela vai permitir que vocês possam e consigam, tá, pessoal, adicionar aí regras e criar configurações dentro das estações, dentro dos ambientes de vocês. Vou trocar aqui, vamos pegar, acho que esse aqui vai estar de acordo, só deixa eu ver. Ah, não, peguei errado também. Vamos trocar.
Peço só desculpa, pessoal, minha internet ela não está muito boa hoje, ela não está fazendo muita questão de ajudar, então peço desculpa um pouquinho que está um pouco lento, mas vamos lá. Quando a gente falar, pessoal, de mapeamento aqui, nada mais é do que as áreas que vocês vão ter mapeadas. E aqui dentro, então, a gente vai ter a possibilidade de editar as nossas posições. Sejam ela uma estação de trabalho, seja ela, é claro, uma mesa. Então, a possibilidade de edição vai ocorrer sempre aqui dentro. Vale reforçar que quando a gente fala de ambiente, quando a gente fala de localidade, configurações são no mapeamento. Quando a gente fala, pessoal, de regra pessoal, quero incluir uma regra para colaborador seguir, a gente está falando de grupos. Então, a gente vai ter sempre essa separação. No mapeamento, vocês podem, então, editar as informações dos espaços de vocês. Percebam que aqui ele vai trazer sempre a informação, qual que é a posição, né? Isso com o mouse parado, se essa posição ela está disponível ou não, e se ela é open space ou se ela é setor, né? Então, ao clicar sobre a nossa posição, a gente tem a possibilidade, então, de editar as informações. A gente pode subir a foto do nosso ambiente, a gente pode, então, incluir outra informação, ó, então, subindo a foto, eu posso adicionar setor, eu posso, então, incluir aqui filtros que nada mais são do que informações, ok, de informações aqui referentes ao que o espaço tem e que vai, então, me disponibilizar. Então, esses filtros vocês vão configurar para que fiquem disponíveis e eu possa, então, associar aqui, né, o que esse espaço tem disponível, e a gente vai ter o status que vai me permitir bloquear e desbloquear. E, é claro, a gente salva. Dentro dessa área também, teve uma novidade. Então, aqui, ó, a gente pode ter a visualização e, é claro, contabilizar aqui tudo que você tem dentro do teu andar. Então, o sistema, ele já vai mostrar para vocês aqui quantos espaços são de estações, quantos espaços aqui a gente tem, ó, para salas, então, estação, sala, armário, toda a configuração que vocês realizam vai aparecer aqui. E, é claro, se vocês trabalharem, pessoal, com uma setorização, o sistema também já vai trazer essa filtragem para vocês, mostrando, né, tudo que está relacionado à sua setorização e a quantidade de posições que estão associadas a elas. Então, por exemplo, diretoria, tenho 2 estações, uma sala. Tcharê, quero visualizar aonde está a diretoria, quero ver a gerência. Vocês têm os filtros, tá? Aqui vocês, então, podem filtrar diretoria e ele vai me mostrar, então, aqui, ó, ele faz a limpeza do resto e mostra exatamente aquilo que está associado à diretoria. Quero limpar, cliquei no xizinho, ele limpou, tá? E aí ele me mostra tudo de novo. Então, pessoal, outra novidade que a gente tem agora nada mais é do que essa visualização que o sistema vai permitir. Outro ponto muito buscado aí por vocês também está relacionado aos bloqueios. Então, se a gente clicar com o botão direito, a gente vai ter 2 tipos de bloqueio, o bloquear e o bloqueio temporário. Vamos falar um pouco, pessoal, com relação ao bloqueio temporário. Esse bloqueio, ele vai nos permitir, então, configurar aqui um período onde a gente vai determinar os dias que a gente quer realizar o bloqueio, vamos determinar aqui os horários, então, nosso horário de início e o nosso horário de fim, e vamos adicionar a regra. Uma vez que vocês adicionam, o sistema limpa, então, aqui, permitindo que vocês possam cadastrar outras regras aqui, sem problema nenhum. Então, reforma que vai ocorrer para o mês de dezembro, então, ó, do dia 15 até o início ali de janeiro,
e vamos iniciar das 8 da manhã até as 12 do dia 1º. Pegamos errado, né, pessoal? Vamos pegar dezembro, dia 15 de dezembro, até o dia 1º de janeiro, ok? Adicionado a regra, vocês vão tendo, então, essa inclusão aqui, e vale reforçar, dentro dos horários que a gente configura e que a gente determina, o sistema não vai permitir que o seu colaborador efetue a reserva, e uma vez que acabou, dia 31/10 às 18, o sistema, então, desbloqueia automaticamente, tá? E reforçando, uma vez que vocês configuram e criam a regra de bloqueio, pessoal, vale ressaltar que essa regra, ela fica visível aqui na nossa lateral. Então, se eu vier aqui em ambientes, estações, eu vou conseguir, então, visualizar essa regra que foi incluída e adicionada. Então, aqui, ó, ela vai trazer a informação. Ela fica toda centralizada aqui, e conforme você vai adicionando, ela vai também mostrando e ficando visível, ok? Tchare, quero desbloquear, quero remover isso aqui, tá, pessoal? Vale reforçar que para isso a gente precisa retornar, então, a planta, tá? Aqui eu consigo editar as informações da posição, ou visualizar pela planta aonde que eu configurei esse bloqueio, mas para remover a área de bloqueio temporário, a gente vai precisar retornar dentro da planta para que a gente consiga, então, realizar essa operação. Vale reforçar que o mesmo processo que a gente fez para adicionar, a gente faz para remover. Então, vou clicar com o direito, tá aqui, vou clicar em cima do bloqueio. Percebam que na lateral a gente tem as lixeiras, e aí, é claro, a gente pode, então, remover a regra que a gente deseja. Ponto importante, tá, pessoal? Sempre que eu configurar, seja um bloqueio temporário, seja um bloqueio definitivo, caso existam reservas nas posições em que vocês estão adicionando os bloqueios, o sistema vai te informar que existem essas reservas futuras, exatamente no período que você está definindo o bloqueio, e, é claro, vai perguntar se vocês desejam continuar ou não. Quando vocês continuam, o sistema, então, vai derrubar essas reservas para criar o bloqueio, e, é claro, vai notificar os usuários de vocês de que a reserva ela foi derrubada. Então, podem configurar com segurança, porque o próprio sistema vai encaminhar essa informação, ok? Gostaria de saber aqui, quem está conosco, quem já utiliza da ferramenta, quem ainda não utilizou, e o que vocês acham, então, do bloqueio temporário, pessoal? O pessoal está tímido hoje, né, Jaque? O pessoal tá quietinho. Quietinho. Eu vou entender, então, que todo mundo já utiliza do bloqueio temporário. Pessoal, seguindo, então, foi um prazer mostrar para vocês até agora dessas ferramentas de configuração, e vamos entrar agora e vamos começar a falar um pouquinho sobre o que seria uma reserva Open Space e, é claro, o que seria uma reserva setorizada. No treinamento, a gente sempre reforça que quando a gente fala de Open Space, nada mais é do que uma área livre que vai ser reservada e visualizada por todo e qualquer colaborador que ainda não esteja pertencendo a um grupo. Então, nesse caso aqui, percebam que as posições elas estão em azul. Então, isso significa que são Open Space, tá? Tchare, entrou um colaborador novo. Então, vamos dizer que a Amy é nova dentro aqui, ó, e ela não tem nenhum grupo, tá? Então, essa colaboradora, ela vai visualizar, pessoal, exatamente tudo aquilo que for Open Space, tá? Então, a Amy fez o acesso, e se ela vier aqui na nossa estação de trabalho, tudo que for Open Space vai ficar visível para ela, tá? Então, vamos colocar uma data para amanhã, para que vocês vejam. E aí, é claro, ó, aqui
ela está visualizando tudo que é Open Space. Então, se vocês têm uma, se vocês têm duas, 3 unidades, mais de um andar, e tudo aquilo que estiver dentro do teu andar for Open Space, tá? O seu colaborador, ele vai poder visualizar e, é claro, ele vai poder reservar tudo aquilo que é Open Space. Quando a gente falar de setorização, a gente está falando, então, nada mais, nada menos do que uma restrição. Então, a setorização, ela vai nos permitir determinar e configurar áreas que são de reserva de um determinado grupo de pessoas. E é claro, essa setorização, ela pode ser tanto clicando em cima dela, então vou vir aqui e vou criar um setor, tá? Vou digitar o nome desse setor, então vamos lá, treinamento, ó, o sistema vai me permitir criar, criei, salvei, ok, tá adicionado. Vale reforçar que aqui o sistema está trazendo a coloração, né, dele, mas é claro, reforçando que essa é outra novidade e que, é claro, vocês agora podem alterar a cor. Então, o primeiro passo, a gente define qual é a área que a gente deseja setorizar. Então, cliquei em cima, criei um nome, salvei. Tchare, eu quero mais de uma, tá? Simples. Clica na mãozinha, pessoal, seleciona a área que você deseja, clica com o direito e dessa forma você consegue, então, de uma maneira fluida, já selecionar toda a área que você deseja e adicionar, então, ali o setor criado, ok? Tchare, quero alterar a cor, a cor do treinamento é verde, não é amarela. Perfeito. Configurou o teu setor dentro da planta, a gente pode descer na nossa lateral aqui, ó, em setorização. Vamos nos setores. Aqui vocês encontram todos os setores mapeados nos andares, nas unidades de vocês. Aqui vai estar o nosso treinamento. Eu vou vir aqui e vou alterar, então, a cor ali do setor, tá? Ok, salvei. Ó, alterou a cor, tá no verde. Vale reforçar que eu posso tanto, pessoal, clicar no que eu desejo, quanto, é claro, vir aqui e incluir aqui a numeração aí que eu tenha. Perfeito? Salvei, ok. Adicionamos aqui. E é claro que no nosso mapeamento, então, a gente vai ter a cor que a gente deseja, né, dos setores aí que eu tenha dentro da empresa, tá mostrando aqui o verdinho. E aí, novamente, se o Open Space é uma área que o colaborador reserva, né, quando ele não está dentro de um grupo independente dele estar, para que alguém acesse, então, o setor, a gente vai precisar configurar um grupo, incluir os usuários dentro, para que seja visualizado. Então, lembra, a M é uma nova colaboradora, ela visualizava tudo aquilo que era Open Space. O setor, quando a gente cria, a gente, então, basicamente, restringe ele. Opa, de novo caiu aqui. Basicamente, a gente restringe ele, tá, pessoal? E ao restringir, então, para que eu possa ter essa visibilidade novamente, eu vou precisar pertencer ao grupo onde esse setor se encontra. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver que o setor criado de treinamento já não fica mais visível e não pode ser acessado. Então, o primeiro ponto sempre quando a gente passa pelo treinamento é definir ali qual vai ser o modelo de reserva que a gente vai adotar dentro aí dos nossos escritórios, do nosso modelo. Então, pode-se adotar um sistema totalmente open space, onde todos podem ter acesso, ou eu posso ter setores, eu posso ter divisões dentro do escritório, onde, né, áreas são de determinado grupos de acessos. E uma vez que a gente, então, identifica e configura isso, a gente passa a configurar os nossos grupos, ok? Lembrando que o Open Space, a única regra que vocês podem e conseguem,
né, configurar, é a regra da quantidade de reservas que podem ser realizadas. Então, Tiare, eu quero que se possa reservar essas posições uma vez por dia, 3 vezes por semana, 15 vezes por mês. Então, essa é a única regra. Lembra que, claro, posso reservar no final de semana, posso reservar de madrugada, e a única disponível é a quantidade por período. Quando a gente falar de regra espacial, de regra temporal, elas sempre vão estar associadas aos grupos, uma vez que a regra, ela sempre vai ser para o nosso indivíduo. Então, é através da configuração dos grupos que a gente começa a configurar a regra que eu quero estabelecer para um grupo de pessoas. Definido, então, o modelo de reserva que a gente vai utilizar, seja ela open, seja ela com setores, a gente passa a configurar os nossos grupos, ok? Então, aqui a gente tem alguns modelos, né? Aqui eu tenho grupo separado por unidades, né? Percebam que a gente tem aqui, ó, as nossas unidades separadas. Então, essa configuração pode ser por unidade. Quem é do grupo dos suítes não pode reservar no grupo da colmeia. Quem é prestador de serviço, né, pessoal, não pode ter acesso a qualquer área, a qualquer andar do meu prédio. Então, essa configuração é determinada sempre por vocês. Então, o primeiro ponto é, vamos criar o nosso grupo e vamos determinar o tipo, então, de regra espacial que a gente vai configurar para os colaboradores seguirem e depois, é claro, qual será a regra ali temporal. Então, vamos começar configurando e criando aqui o nosso grupo. Então, vamos lá do Brooklyn. Ok, salvei aqui a regra, tá? Vale reforçar, pessoal, que o nome pode ser editado a qualquer momento. E, é claro, primeira regra que a gente deve estabelecer dentro de um grupo é a regra espacial. Vou reforçar que sempre que a gente fala da regra espacial, é determinar para o grupo qual é exatamente ali o meu prédio, qual é o meu andar, tá? E quais são os setores, né, que eu criei dentro desse andar que vão me permitir serem reserváveis. Quando a gente configura, pessoal, um grupo, tá? Por mais que aqui esteja constando open space, esse open, ele é fake. Vocês precisam, aqui na regra espacial, determinar quais são as suas unidades para que esse grupo tenha acesso e possa reservar. Configuro um grupo, tá, gente? Determino a regra de tempo para minha estação, para minha sala. Adiciono o meu colaborador aqui dentro. O que vai valer para esse colaborador? A regra do Open Space. Por quê? Porque vocês não associaram a esse colaborador qual é o local, qual é a unidade, o prédio, o andar, o setor que essa pessoa vai visualizar no aplicativo e vai poder reservar. Então, a regra espacial, ela jamais deve ser pulada, ela deve ser ignorada. É muito importante que a gente determine, então, qual será o local. Então, ali, a gente tinha no 15º andar, ó, configurado o setor de treinamento, que seriam basicamente aquelas estações que estavam em verde. Então, eu posso selecioná-la. Quero também determinar que dentro desse prédio, que é de balneário, na cobertura, a pessoa também possa, então, fazer reserva naquilo que for open space. Então, dessa forma, eu vou selecionando. Aqui eu determinei as minhas estações de trabalho e aqui eu estou determinando aquilo que for open space dentro da cobertura para ser visualizada. E, é claro, eu vou salvar. E, é claro, agora nós temos aqui a área a ser determinada. E a partir do momento que o nosso colaborador passa a entrar e a fazer reserva aqui dentro, ele passa a reservar exatamente dentro das áreas e dos locais que a gente vinculou e associou a ele. Determinada a nossa regra espacial, a gente segue para a regra temporal. Antes de eu seguir para a regra temporal, eu gostaria de saber se alguém
ainda tem alguma dúvida com relação à regra espacial, pessoal? Beleza, pelo jeito não temos, então vamos seguir. Definida a regra espacial, a gente tem a nossa regra temporal, tá? Então, aqui a gente vai ter os cards e, é claro, os cards vão sempre mostrar para vocês as regras que vocês vão configurando. Então, primeiro ponto, nossa regra temporal. Vale reforçar que habilitem somente aquilo que desejam utilizar. Então, aqui a gente tem desde regra de limitação de utilização do espaço, limitar o máximo de horas, até limitar o máximo de dias de antecedência, ok? Essa é uma das regras que ultimamente mais tem sido buscada. Então, Tcharê, desejo, preciso determinar uma quantidade que se pode ser reservado. Então, aqui vocês vão sempre configurar e vão colocar um freio até quantos dias à frente o seu colaborador vai conseguir, então, ali efetuar a reserva. Com base nisso, vamos falar um pouquinho também, baseada nessa regra, da associação dela juntamente com o permitir recorrência, ok? Então, sempre que vocês forem utilizar da recorrência, pessoal, como uma boa prática, vinculem o limitar o máximo de dias de antecedência, tá? Por quê? A recorrência é a repetição. Então, vocês estão permitindo que o seu colaborador possa repetir a reserva dele. Então, aqui sou eu que vou estipular quantas repetições podem ocorrer. Estipulei 10. Quando a gente fala da repetição aqui, significa que, no primeiro momento que eu acesso o aplicativo e que eu vou efetuar, então, a minha reserva, eu consigo repetir, fazer 10 reservas ao mesmo tempo. Então, esses 10, eles vão poder ser tanto semanais, corrido, como, é claro, diários, ok? Beleza, estipulei 10 e só habilitei aqui o seu usuário, o seu colaborador, fez 10, entra de novo, faz mais 10 e ele vai fazendo as 10. Né? Eu sempre brinco que o colaborador ele quer facilitar a vida dele, só que ele pode acabar se perdendo. Então, para que isso não ocorra, ao associar a sua repetição com uma determinação de até quantos dias à frente ele pode ir repetindo as suas reservas, o sistema mesmo vai notificar o seu usuário quando ele ultrapassar a quantidade que vocês estipularam. Então, permitir uma recorrência de 10, só que eu quero determinar que os meus colaboradores consigam fazer reserva até 3 meses à frente, ok? Então, 3 meses à frente seriam 90 dias, ok? Determinei, e aqui a gente salva a nossa regra, tá certo? Só para vocês verem como é que isso funcionaria, certo, pessoal? Vamos adicionar uma pessoa aqui, então eu vou pegar a M, vamos colocar a M que estava fora do grupo, ela não tinha grupo, a gente vai colocar ela aqui dentro, e vamos passar agora lá para dentro do aplicativo, para a gente ver como é que isso, né, vai funcionar agora, essa regra que a gente configurou da repetição e, é claro, desse bloqueio de permissão de até 90 dias, ok? Então, vamos lá, reservar. Aqui a gente vai selecionar, vamos colocar a partir, ó, do dia, hoje é terça, vamos pegar do dia 5 de novembro, e vamos colocar isso como se fosse uma repetição semanal. Então, toda terça-feira e toda quinta, eu quero que se repitam. Então, vou colocar aqui 5 semanas, que são equivalente a 10. Se eu colocar 10, ó, o sistema ele vai dizer que eu atingi o limite, porque eu estou selecionando 2 dias. Então, coloquei 5, ó, ok? Salvei, fui na planta aqui, e eu fiz a minha reserva, ok? Reservei. Beleza? Aqui a gente tem o termo, concordei, ok.
a minha reserva, ela foi efetuada e o sistema, pessoal, vai me mostrar. Então, a recorrência agora, uma vez que vocês habilitem, tem essa nova roupagem, essa nova carinha, e no momento que o teu colaborador receber o e-mail, ele também vai trazer, mostrando ali para o colaborador, né, que foram feitas tantas reservas que vai do dia 5/11 até o dia 5/12, tá? Então, aqui a gente fez uma reserva para um mês. Ah, vou fazer de novo outra reserva, tá? Então, vou vir aqui e agora eu vou tentar reservar isso, só que vamos passar dos 90 dias e eu vou tentar fazer para março. De novo, dia 4, toda terça-feira e toda quinta. E vou colocar de novo aqui 5 semanas, tá? Então, o sistema ele vai permitir que eu sempre repita toda vez que eu for fazer uma reserva. E quando a gente, então, inclui a regrinha ali dos 90, o sistema não vai permitir, porque a gente vai acabar ali passando, ó. Então, o sistema vai me mostrar que eu estou passando ali do meu limite. Então, pessoal, como boa prática, sempre utilizar. Vale reforçar, tá? Ah, Tia, eu não quero colocar uma limitação de máximo de dias. Tudo bem, a gente entende. Só que vale reforçar que se em algum momento você necessitar apagar todas as reservas, você vai ter que vir na ocupação, tá? Buscar por essa reserva desse colaborador que ele fez seguido. Então, ele fez com muitas repetições ali. Vou ter que buscar. E é claro, lembre que você vai ter que selecioná-la, ok? Vai ter que ir fazendo isso manualmente para fazer essa exclusão. Então, a associação aqui de boa prática entre a recorrência e o limitar vai impedir ali de fazer muitas reservas lá para frente, e é claro, depois de vocês terem que fazer o apagamento manual. Então, aqui a gente determinou a regra espacial, regra temporal, reforço que as regras podem ser editadas a qualquer momento. Perfeito, pessoal. Então, Tia, quero habilitar outra, vincular junto, quero alterar, quero modificar, sem problema. Toda vez que a gente edita uma regra, ela passa a valer a partir do momento que a gente fez a edição, e é claro, a partir do momento que começa a entrar novas reservas. Quando a gente edita, aquelas que já eram antigas vão permanecer. O que vale é o que está entrando a partir de agora. Seguindo, a gente também tem a opção de reserva. Aqui nessa tela, para quem tem múltiplos ambientes que estejam usando, estação, sala, armários, estacionamentos, o primeiro botão vai definir, né, para o seu grupo que você está configurando, se esse ambiente vai poder ser ou não reservado por quem está dentro do grupo. Então, se eu desligo estação aqui, eu basicamente determino que a colaboradora desse grupo não pode reservar aqui. Então, é aqui que a gente desliga aquelas ferramentas que não podem. Então, Tia, tenho o estacionamento, vamos dar um exemplo. Configurei estacionamento, só que o estacionamento não é de acesso para todos. Então, vocês podem configurar um grupo para o estacionamento e desligar estação e trabalho, né? Para não aí conflitar com a outra regra do outro grupo que você tenha, deixando só o estacionamento ligado e habilitando, e é claro, dentro desse estacionamento, vinculando somente os colaboradores que vocês desejam. Seguindo, a gente tem algumas outras regras, como a aprovação. Então, sempre que a gente falar de aprovação, eu gosto de reforçar que ela é do nosso ambiente. Tia, gostaria que a aprovação fosse para mesa 21, 22 e 23. Infelizmente, a aprovação, se vocês habilitarem, ela não vai ter como a gente determinar qual é a posição X ou Y, né? A aprovação, como ela é para o ambiente, ela vai contemplar, é claro, todos os ambientes mapeados como estação de trabalho.
E é claro, uma vez que eu habilito a aprovação, vale reforçar que a gente deve, ali em usuários, determinar quem serão os aprovadores, porque se eu habilito a aprovação e não incluo o aprovador, a reserva fica no limbo, ela se expira por não ter uma aprovação. Então, aqui vocês vão incluindo quem são os aprovadores. Por dentro do grupo, a gente também tem e pode substituir a forma de check-in. O que eu sempre gosto de reforçar quando a gente falar na troca de check-in dentro do grupo é o fato de que, infelizmente, pessoal, e não é possível habilitar os dois botões ao mesmo tempo. Tá? A gente já viu isso acontecer algumas vezes e, infelizmente, o sistema não vai permitir isso para vocês. Então, ou a gente habilita o transparente, ou eu habilito sem QR Code. Vale reforçar, transparente é o sistema que passa a fazer o check-in para o seu colaborador, tá? Ele não precisa mais acessar o app e fazer, né, esse check-in. Ele realizou a reserva, o check-in vai ser automático, ok? Ah, Tirei, mas se o colaborador não estiver? Se não estiver, está habilitado o transparente, o sistema vai realizar, vai entender que tem que fazer o check-in por conta do transparente. E a outra facilidade é vocês habilitarem aquele check-in sem QR Code. Tiarei, a gente tem novas posições, né? Mapeamos novas posições, estamos sem os QR Codes. Simples, basta habilitar o check-in sem QR Code. E é claro, o sistema ali não vai mais pedir a leitura do QR Code, nem vai pedir a digitação. Então, o botão fica habilitado, cliquei, está feito o meu check-in. E por último, é claro, vocês têm aqui habilitar motivo, observação de reserva. Claro que essa ferramenta aqui, ela vai variar de acordo com cada ambiente. Então, aqui a gente tem motivo. Para as salas, eu também vou ter o motivo aqui. Se for, por exemplo, um ambiente de estacionamento, vocês têm outra configuração. Então, habilitei aqui, ó, salvei. Se for um estacionamento, eu posso habilitar a configuração de solicitar ali, né, a inclusão dos dados do veículo. Então, aqui, além de habilitar, eu ainda posso definir e torná-lo obrigatório ou não no momento que o colaborador está efetuando a reserva do estacionamento da sua vaga para incluir os dados do veículo que ele vai estacionar ali na vaga que ele está reservando. Perfeito? Configurado, então, é claro, as nossas regras temporais, a gente, então, adiciona e inclui, é claro, os nossos usuários. Feito isso, cada colaborador vai seguir a regra do grupo que foi determinado, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha nessa configuração que a gente tem, ó. A gente tem a nossa equipe da Colmeia aqui, e a gente tem a nossa equipe, tem os nossos prestadores de serviços, e é claro, tem aqui, ó, o pessoal do Brooklyn, que tem essa área aqui. Perfeito? Reforçando, gente, sempre que a gente habilita, configura um grupo, essa regra que vocês determinam, tanto espacial quanto temporal, ela é justamente para todo usuário com perfil, então, de colaborador e de assistente. Vocês com o perfil aí de admin, com o perfil de manager, lembrem, vocês vão burlar a regra. Então, para ficar isso mais claro, tá? Vamos pegar aqui o caso da nossa colaboradora, da Amy, tá? Ela é uma colaboradora, então ela vai ter acesso e vai visualizar somente aquilo que foi determinado para ela dentro do grupo que a gente acabou de configurar. Então, ó, tem aqui, ó, suítes, já puxa aqui para ela automaticamente, porque é exatamente, né, o local ali que tá dentro do grupo, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, posso escolher o ambiente. Aqui, lembra que a gente tem a regrinha do bloqueio temporário? Então, ele tá determinado, ó, dia 29 do meio-dia até, e aqui a gente tá pegando o horário das 8 às 18 no dia 31, ó, 31,
e ó, ele vai finalizar só às 18, então vou escolher aqui, ó, e vou reservar. Então, aquela colaboradora vai ter acesso somente, então, a essa unidade. Se eu troco, se eu venho aqui, por exemplo, e vou para outro colaborador, vamos pegar aqui um colaborador que seja, a gente falou da M, vamos pegar um colaborador que a gente tinha visto a M, que seja assistente. Vamos pegar a dona, por exemplo, tá? Então, vamos lá, vamos trocar a dona aqui. Ótimo. A dona, então, ela estava dentro do grupo dos suítes, e esse grupo dela, ele só tem acesso aos suítes, tá? Perfeito. Passamos para a dona, e aqui, ó, a dona vai ter acesso somente à área dos suítes. Ó, ela está pegando o desk matriz aqui, porque provavelmente ela está vinculada, ela está atribuída. Opa! Acho que peguei a usuária errada. Espera aí. Vamos olhar de volta, que ela está puxando tudo. Deixa eu ver. Peguei a usuária errada, gente, desculpa. Vamos pegar aqui a nossa querida Jéssica. A dona está com uma liberação e está com atribuição, tá? Mas só para vocês entenderem também, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A dona, ela, além de ter os suítes ali, ó, cadê a dona? Dona, tá aqui, ó. A dona, além de ter suítes, ela também tem uma atribuição aqui, ó, no matriz, tá? Vale reforçar que quando a gente fala da atribuição e que a gente atribui um colaborador, se dentro do grupo desse colaborador, pessoal, a gente estipula só aqui, que é outra unidade, mas ele está atribuído a uma outra, ele também visualiza. Então, por isso que a dona, aqui dentro, ela também está visualizando, ó, o desk matriz, justamente pelo fato de que ela está atribuída aqui dentro, ó. Então, ela poderia reservar tanto aqui onde está atribuído, quanto lá no suíte, que é aonde ela vai estar, ó. Cobertura, e aí vai mostrar, ó. Tá vendo? Então, aí sim, por isso que está aparecendo outra unidade para ela. Mas se a gente pegar a Jéssica, que é só, é claro, a unidade da suíte, a Jéssica vai ver somente a unidade suíte, não vai conseguir ver outra unidade. Ó, a diferença já, ó, tá vendo? Então, ela não puxa, ok? Então, ela vê só a cobertura e 15º andar que tá puxando. E é claro, se a gente falar, pessoal, de manager e admin, vocês são gestores, a regra não vai se aplicar a vocês. E aí os nossos gestores, nossos admins, os nossos managers vão ter acesso a toda e a qualquer unidade aí que vocês tenham mapeado dentro da planta. Perfeito? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação à nossa regra espacial e à nossa regra temporal? Se a gente não tiver dúvidas, pessoal, a gente então... Acho que alguém? Acho que não, Ti. Então, Todo mundo quietinho. acho que Todo mundo não, né? ansioso. Todo mundo quietinho. Todo mundo está usando bem, então, as regras de grupo, aí a gente fica feliz, né? Principalmente por vocês estarem aqui participando e entendendo, e a gente podendo também apresentar aí para vocês algumas novidades que acabaram entrando dentro da área de mapeamento, que seriam as setorizações, né? A listagem também dentro do mapeamento, então isso vem aí para facilitar o dia a dia de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, com relação depois regra de grupo, vou ter o maior prazer, pode me mandar um e-mail, a gente marca um momento e eu vou ter o maior prazer aí em auxiliar vocês. Antes de encerrar, eu gostaria sempre de reforçar, tá? Quando vocês configuram uma regra dentro do grupo de vocês, tá? Prestar bastante atenção com relação à seguinte questão. Não que a gente não possa ter um colaborador em mais de um grupo,
Só que levem sempre em consideração quando eu for colocar uma pessoa em mais de um grupo, principalmente perfil colaborador e assistente, quais são os locais e quais são as regras que eu vou determinar. Por quê? Se aqui eu tenho o grupo suítes, eu tenho a dona, e aqui eu tenho a colmeia, e eu tenho e quero incluir a dona dentro da colmeia, a gente vai acontecer de permitir a dona que acesse não só os suítes, como a área da Desk B, tá? Na regra espacial, eu basicamente, quando incluo outro colaborador dentro de um grupo, permito que ele acesse, é claro, mais de um setor, mais de um andar, um prédio ou uma unidade. Contudo, quando a gente fala da nossa regra temporal, se dentro daqui do suíte eu tenho uma regra para a estação e dentro da colmeia eu tenho outra regra para a estação, vale reforçar que aqui na regra temporal uma vai se interpor mais que a outra. Para dar um exemplo, tá? Aqui não tem recorrência, ou aqui não tem sábado e domingo, mas aqui tem. Então, isso vai fazer uma somatória. A dona não tinha sábado e domingo aqui, mas tinha sábado e domingo aqui. Então, agora, quando ela for fazer reserva tanto no desk quanto no suíte, ela também vai ter o sábado e o domingo, tá? Então, sempre verificar isso. Tcharê, colaborador está reservando em local que não deveria, tá? Então, pesquisa o nome desse colaborador aqui em usuário, vê quais são os grupos que o seu colaborador está e verifica sempre dentro do grupo quais são as regras espaciais que vocês determinaram. Então, regrinha básica, se o colaborador ele está acessando uma área espacial que ele não deveria, verifica, está em 2, 3 grupos, olha, entra no primeiro, olha quais são as áreas que você tem, entra no segundo e verifica. Um colaborador só vai acessar uma área se você determinou e, é claro, vinculou essa regra espacial dentro do grupo que ele está. Tcharê, fulano deveria poder fazer uma reserva com mais de tantas horas, ou ele não está conseguindo. Mesma coisa. Entra na tua regra temporal, faz essa abordagem, essa verificação, porque com certeza numa está determinado que pode, na outra está determinado que não pode. E é claro que uma vai se interpor mais do que a outra. Então, se eu tenho uma regra que me permite 4 e na outra está 8, vai começar a valer provavelmente a de menor peso. Então, 4 vai valer para todos, ok? Então, sempre fazer essa verificação e aí vocês vão conseguir identificar ali, e é claro, se possível e se precisar, editar a regra que vocês têm determinada ou talvez repensar em um novo grupo ou uma nova regra para determinados colaboradores. Pessoal, nossa configuração, então, e a nossa regra de grupo, a nossa área de treinamento aqui para grupos e para mapeamento, a gente encerra, tá? Como eu acho que ninguém tem pergunta, eu acho que a gente pode seguir, né, Jaque?